Pessoal, hoje temos notícias bem interessantes. Logicamente, o Bolsogado não irá gostar. Começo com César Callejon, que descreve o estelionato eleitoral promovido por Bolsonaro. Mostro também que mais um pastor arrependido e critica o minto. Vejam também o absurdo que ocorreu em Goiás, de votar contra o povo só para prejudicar os adversários. Obra de quem? Dos bolsonaristas de plantão. Que, aliás, Goiás, terra do Geyer, que inclusive vou mostrar uma biografia que ele não quer que ninguém saiba. Tem também a matéria sobre a repercussão do depoimento do general Freire Gomes e sobre a quase captura dos fugitivos do presídio de Mossoró. Tudo isso hoje no nosso Portal Brasil. Peço antes, por favor, que já deixa o like, comenta e compartilha para fortalecer o nosso trabalho. E se é novo por aqui, ou nova por aqui, considere a sua inscrição. Começando com o César Callejon, que diz que o Bolsonaro foi o responsável pelo maior estelionato eleitoral da história. Segundo ele, o futuro presidiário utilizou a máquina pública, usou a Caixa Econômica, deu dinheiro para taxista, caminhoneiros, empréstimos a fundo perdido, enfim. Foi um fanfarrão, só que com o dinheiro dos outros. O Bolsonaro conduziu o maior estelionato eleitoral da história da República. Ele utilizou a máquina pública 2, 3 meses antes da eleição para, de forma indevida, e o STF só não cancelou isso porque você imagina o escândalo que seria. A beira da eleição. Ele utilizou a coisa pública, e é isso que eu peço que os bolsonaristas que nos assistam nesse momento ponderem, sabe? Não é papo de esquerdista alucinado, porque você vê os comentários, é de chorar, Vilela. Os ataques é só te xingando, não endereça o ponto que está sendo discutido em hipótese alguma. Só fica te xingando. Então preste atenção. O que o Bolsonaro fez foi utilizar recurso público para 2 meses antes da eleição inflar o que era o Bolsa Família, né, que era o Auxílio Brasil na época. Ele utilizou recurso público para dar dinheiro para caminhoneiro e taxista. Ele utilizou toda a sorte de subterfúgios. Mas isso caminhoneiro e taxista em forma de grana, subsídio. Foi subsídio por conta dos impactos econômicos da Covid-19, mas aí ele privilegiou alguns setores da economia porque viu que tinha mais alinhamento ideológico. Você não pode fazer isso. Nem de longe. Tá. E isso caracteriza uma série de irregularidades. O STF deveria ter agido na ocasião. Não agiu porque seria morder a isca. Você imagina o quanto impopular o STF se tornaria se você diz, olha, eu quis dar benefício para toda a massa trabalhadora e o STF não deixa. Agora, 2, 3 meses antes da eleição, considerando o que o Paulo Guedes fez em 4 anos, no sentido de massacrar a classe trabalhadora, no sentido do que já tinha sido feito antes pelo governo Temer, em termos de precarização, em termos de avançar todo tipo de medida draconiana neoliberal. Agora, 2 meses antes da eleição, você quer agradar a massa trabalhadora. Muito bem, isso foi feito. Ainda assim, ele percebeu que vai dar ruim e ele começa a utilizar o Silvinei Vasquez para mobilizar a Polícia Rodoviária Federal, pasme, Vilela, para dificultar a chegada dos eleitores nordestinos à urna. Então como é que alguém que apoia o Bolsonaro ainda pode olhar e falar, não, isso aí é papo de esquerdista? Que parada é essa, compadre? O cara queria impedir que as pessoas votassem, Vilela. O Silvinei Vasquez está puxando o cano até hoje por causa disso, mano. Agora, mais um pastor, essa lista está ficando extensa, hein? Mais um pastor ex-bolsonarista. Me pergunto, será que foi obra divina ou medo da Polícia Federal? Depois de falar em orar para Deus quebrar a mandíbula do Lula, esse pastor, chamado Anderson Silva, se diz arrependido de ser bolsonarista e fala em recuar. Então, eu me arrependo porque também fui um dos responsáveis por essa bolsonarização quando me radicalizei em algumas posturas e falas. E automaticamente pessoas de esquerda que se identificavam comigo por causa dos projetos, por causa da aparência, por causa da coerência em confrontar os dois lados, mesmo tendo um lado, conseguia dialogar. A bolsonarização, mesmo que não total, não me tornei um bolsominion, ela me fez perder o id, ela afastou de mim pessoas, ela quebrou pontes, ela quebrou diálogos. E a gente vê hoje parte da igreja evangélica
numa idolatria a Bolsonaro. Aí vão dizer, não é idolatria, então você iria para a rua por Jesus, pela igreja, pela palavra? Quase, nesses 4 anos, quase eu não encontrei conservador fiel, conservador útil. É só você pegar a timeline das redes sociais de um político bolsonarista e você vai ver sua inutilidade. Ele só vive para combater a esquerda, mas ele não produz nada e às vezes ele não é o oposto do que critica e não é uma pessoa fiel. Se for cristão, não é um cristão fiel. Se for marido, às vezes não é um marido fiel. E quem está no meio político sabe do que eu estou falando. Então, eu estou arrependido diante de Jesus, diante da palavra, diante da igreja. E, por exemplo, isso levou o impulso no podcast, né, que abriu um inquérito da presidência da República contra mim. Até isso nos Estados Unidos eu ponderei, porque eu estava, não, é Salmos capítulo 3, que se dane, que se exploda. Eu citei um versículo que está na Bíblia, ok? A Constituição respalda a minha fala. Mas, assim como eu achei desnecessário o dia 25 nas ruas, olhando por esse ângulo, é desnecessário a fala do versículo do capítulo 3 de Salmos, por causa do contexto sensível que a gente se encontra, com gente maluca à direita e à esquerda. Do tipo assim, ó, é o líder do país, goste dele ou não, concorde com ele ou não, ele está como autoridade constituída, mesmo que você respeite isso ou não. Agora vou mostrar o que o exemplo, o bastião da moral, Gustavo Gayer, não quer que você saiba. Bolsonaristas votando contra os pobres para prejudicar o governo e o passado que esse bolsonarista, Gustavo Gayer, não quer que saibam, incluindo, vou dar um spoiler, atropelamento, dirigindo bêbado e outras cositas más. Gente, você ser oposição ao governo é uma coisa. Agora, você ser oposição ao povo brasileiro já é outra história. Os deputados bolsonaristas, 97 deputados de oposição, votaram contra votaram contra a tarifa social de água e esgoto. Tarifa social é uma taxa bem baixinha para pessoas que ganham baixas rendas e idoso e pessoas com deficiência física. A Câmara aprovou por mais de 400 votos, mas 97 deputados de oposição, 97 bolsonaristas, votaram contra a tarifa social, ou seja, contra que o pobre, o idoso, o deficiente pague menos a tarifa de água e esgoto. O que justifica isso, gente? O que justifica um deputado como Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Carla Zambelli, Marco Feliciano, Bia Kiss, todas essas pessoas, André Fernandes do Ceará, o que é que justifica essas pessoas votarem contra uma tarifa social que vai facilitar a vida das pessoas mais pobres? Vamos fazer oposição ao governo, tudo bem, vocês querem fazer? Faça. Mas aí é crueldade com as pessoas pobres, né? Porque você é um covarde, um canalha. Você apagou o que eu escrevi pra você. Mas as pessoas sabem. Mas as pessoas ficaram sabendo, né, sobre o seu passado. É o que eu falei, o seu teto, bebê. Ela é de vidro, é de película e é muito fininha. Muito fininha. Cara, você não tem escrúpulos. Você matou 2 pessoas bêbado. Deixou uma terceira paralítica. Sequer deu assistência. E 5 meses depois de você matar 2 pessoas e deixar outra paralítica, você invadiu com o carro bêbado novamente um ponto de ônibus. Graças a Deus não tinha ninguém. Acorda pra vida, garoto. E o Gayer ataca as pessoas somente para se engajar na rede social. Falando que eu tenho preço. Que eu tenho preço. Quem tem preço é um cara que fala que é honesto. O cara fala que é honesto, mas recebe auxílio moradia. É um cara que fala que não usa dinheiro público, mas gasta 15 mil reais da sua verba de gabinete para bancar suas redes sociais. De um cara que fala que é honesto, mas contratou uma empresa que funciona no mesmo endereço que a empresa do filho, do jovem filho. O depoimento do general Freire Gomes causou profunda irritação entre os generais, aqueles que participaram da tentativa de golpe de Estado
E alguns aliados políticos de Bolsonaro passaram o final de semana organizando uma estratégia para, entre aspas, fritar Freire Gomes. Após o ex-comandante do Exército passar cerca de 7 horas depondo à Polícia Federal e respondendo mais de 200 perguntas sobre o roteiro do golpe em curso durante o governo do excrementíssimo Bolsonaro. E para concluir, vamos rever o trecho da reportagem do Fantástico que mostra que a polícia esteve muito próxima da captura dos fugitivos de Mossoró, mas deixou que eles escapassem por pouco. Está imperdível, lembrando para, por favor, deixar o like, comentar e compartilhar nas redes sociais e teus grupos do WhatsApp. Muito obrigado, forte abraço. Tem um assunto que está movimentando Brasília nos últimos dias, que foi o depoimento do ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes. Ele foi comandante do Exército ali no finzinho da gestão Bolsonaro. Tem uma apuração que eu fiz lá para o blog, que é o seguinte: ele falou na sexta-feira, a gente já tinha trazido essa informação aqui na Globo News, a PF, a Polícia Federal, por cerca de 7 horas. Nesse depoimento, ele não é investigado, ele falou como testemunha. Então, ele colaborou, está fechando ali, está ajudando a fechar pontas que a PF está, e pistas que a PF está atrás, desde o comecinho dessa investigação do chamado roteiro do golpe. No final de semana, depois dessa informação de que ele depôs por quase 7 horas, imagine só, dando boa tarde para o Arthur da PF, o entorno do Bolsonaro, porque eu acho que eles vivem naquela condição de negação. Eles acham que ninguém vai falar, ninguém vai ajudar. Quando da delação do Mauro Cid, eu me lembro que até o fim, eu já tinha publicado que estava homologada a delação, e eles falando para mim, mas imagina, ele jamais faria isso. Eu falo, mas está homologada a delação. Então, assim, com Freire Gomes, tem o mesmo sentimento acrescido do seguinte: eles acham que o Freire Gomes, militares golpistas, os bolsonaristas golpistas, eles acham que o Freire Gomes está traindo Bolsonaro, está traindo o governo Bolsonaro ali, que estava articulando esse roteiro do golpe, por confirmar informações que reforcem a investigação do roteiro do golpe. É uma loucura essa, eu juro. Eu fui recebendo no final de semana vários vídeos que estão circulando nessas redes bolsonaristas, e eles falam isso: ele é um traidor, o general que traiu o Bolsonaro. É como se fosse, não sei se você concorda, mas eu fiquei pensando nisso de manhã, eles têm um código de ética invertido. Né? Assim, que ética é essa? Que você está defendendo, você é um traidor porque você está defendendo, você está se recusando a dar um golpe de Estado, ou que você não está aderindo a um golpe de Estado. Então, assim, para fora, o Freire Gomes, pelas minhas apurações, ele está colaborando, e a PF achou o depoimento dele de muita valia, ajudando aí, colaborando a fechar esses detalhes, que não são detalhes, né? Essas peças desse quebra-cabeça. Para dentro do núcleo bolsonarista, ele é esse traidor. Então, a gente vai ver ao longo dos próximos dias uma espécie de fritura do Freire Gomes. Já estou antecipando aqui a estratégia deles, porque se eles estão falando para mim, Valdo, eles estão fazendo isso entre eles, né? Ele, na verdade, e os acampamentos, por que ele não desmontou os acampamentos? Vamos ver o que ele explicou para a PF. Tem um ponto, por que ele, como comandante do Exército, não deu alguma ordem, mas tem que ter uma explicação. A informação que eu tenho é que ele está dando essa explicação para a PF. Vamos ver, tem que ter alguma explicação jurídica, né? Porque ele era o comandante da força. Mas eu achei muito interessante essa apuração, porque eles, muito irritados com ele, quer dizer, só vale quem fica do lado do roteiro do golpe. Quem chega para confirmar que aquilo existia e que eles eram contra, o cara está queimado. Na primeira, a chance de captura era bem maior. Afinal, a polícia sabia o local exato onde eles estavam. Sexta-feira, quase 3 horas da tarde, e a cidade de Baraúna está praticamente cercada. Ninguém pode entrar, só pode sair. Quem chega até aqui nessa barreira tem que voltar para Mossoró. A informação é que a polícia já encontrou o esconderijo e está bem próximo dos fugitivos. Um comboio da Força Tarefa chega a Baraúna. Uma grande operação está sendo planejada. E tudo por causa deste homem, o mecânico Ronaildo da Silva Fernandes. À 1h45 da tarde da sexta-feira, dia 23, Ronaildo para nesta barreira da Polícia Penal Federal, em Baraúna. E ali contam os agentes que Davidson e Rogério estão há quase uma semana escondidos no sítio dele, na zona rural da cidade. Às 10h18 da noite, ele dá o primeiro depoimento à Polícia Federal. Estava eu, minha esposa e meu menino pequeno.
Aí na faixa de umas de 11 para 12 horas. Aí nós já tava quase dormindo já. Aí quando dá fé, invadiram a porta, entraram para dentro e pegaram eu e minha esposa. Disse que se eu não fizesse o que eles me mandassem, aí eles iam matar. Ia matar eu, matar minha família. Aí eu fui obrigado a ficar assim, entendeu? Quem que te abordou? Foi os 2 fugitivos. Segundo o mecânico, a ordem dos bandidos: voltar para a casa dele em Baraúna e a partir de então passar no sítio diariamente, com mantimentos para os fugitivos. Um detalhe: entre a parada na barreira e esse interrogatório, 8 horas se passaram. Tempo que Ronaildo ficou livre e, inclusive, esteve no sítio. O que o senhor deixou lá hoje? Hoje eu deixei mortadela, bolacha. E que horas que o senhor deixou? Hoje eu já fui mais tarde numa coisinha, porque teve os atrasos dessas coisas. Aí eu fui mais tarde. Eu acho que foi a faixa de umas 4h30 para 5 horas, por aí. Só às 5h40 da manhã de sábado, 16 horas depois da parada da barreira, um grupo de elite da PF vai ao sítio. E os bandidos não estavam mais lá. Policiais ouvidos pelo Fantástico e que participam da operação disseram que essa demora fez toda a diferença para que os criminosos escapassem. A Polícia Federal não quis gravar entrevista. Em nota, rebateu a acusação de que teria demorado demais para fazer a operação e que desde a abordagem na barreira, Ronaildo esteve o tempo todo sendo monitorado.